Bom dia! Estamos aqui ao vivo e animado em mais uma live na pele do líder. Como sempre, todo dia eu começo a live e já dou segmento porque essa live fica gravada, então se você não está aqui comigo ao vivo, muito provavelmente você vai assistir ela gravada ou vai assistir no nosso Spotify, também nós temos também lá na Academia do Líder, nós estamos encaminhando. Então me ouvindo bem, me vendo bem, dá um joinha aí, já vi que tem gente aí. Pessoal, hoje nós vamos entrevistar mais um líder, grande líder, um amigo meu que eu conheci, acho que eu nem sei onde que eu conheci o Alan. Acho que provavelmente foi dentro da agência do Sicredi mesmo. Acho que ele foi meu gerente de contas lá atrás, não me lembro muito bem, mas é um cara que sempre está no radar aí, passando, e a gente está sempre acompanhando. As redes sociais têm essa vantagem de você estar acompanhando as pessoas. Então nós estamos aqui, ele já está aí online, eu vou ver se eu mando o convite para ele aqui. O pessoal tá aí ouvindo, um abraço para você, meu amigo Faber, o Alan já tá aí, o Adriano tá aí, o pessoal vai entrando, é cedo, 6h16 é pontual aqui, vou mandar o Alan. Então, o Pele no Líder, para você que está ouvindo a primeira vez esse áudio aqui, nós já temos aí uma sequência de 8 ou 9, hoje eu vou fazer um fechamento do extrato aí de lives. Abraço, Matheus! E nós vamos estar fazendo um extrato para ver, mas se não me engano é a nona ou oitava edição agora. E a ideia é ajudar as pessoas que estão começando profissionalmente a chegarem lá, né? Pessoas que já chegaram, já estão lá num lugar, no 1% da população brasileira. Essa semana eu postei no meu feed que apenas 1% da população brasileira, um pouco mais aí de 1%, está no sexto dígito de ganhos, né? Deixa eu tentar virar aqui minha câmera. Alan, você está me vendo? Eu não estou te vendo. Tô sim, Wellington. Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Eu não estou te vendo. Pessoal, vocês estão vendo o Alan aí? Quem está com nós aí ao vivo, dá um feedback para nós aí. Vocês estão conseguindo ver? Só para mim que não está aparecendo? O pessoal que está no Facebook, eu tenho colocado a live aqui no Facebook, mas nós estamos direto no Instagram. Então, se você tiver o meu Instagram, é o wellington.souto, da forma como está aqui no meu perfil do Facebook. Você me acha lá no Instagram. Não está aparecendo. Alan, eu vou encerrar aqui e vou te chamar de novo, tá? Combinado. Às vezes acontece isso mesmo. Espera aí. Vamos lá, vamos ver. Tecnologia. É assim mesmo. Vamos ver se eu consigo chamar de novo aqui. Estou te chamando aí, vamos ver se vai dar certo. Então, a ideia desse quadro é exatamente aí. Agora sim. Bom dia, doutor. Bom dia, Wellington. Agora sim. Eu acho que às vezes a internet, a conexão, tá aparecendo você travado aí. Mas vamos lá. Travou ainda? Tá travado ainda. Ai, essa internet aqui. Será? As pessoas não entendem muito isso, né? Porque a gente está no Mato Grosso há tanto tempo que a gente já se acostumou com isso. Mas a internet aqui realmente é desafiadora para todos. Vamos fazer o seguinte, manda um convite você para mim. Tá, eu vou sair. Qualquer coisa eu troco de internet aqui se a minha não funcionar. Tá, peraí, vou tirar você. Isso, beleza. Então, pessoal, você que está acompanhando nós ao vivo, você que está no podcast, você que está no Spotify, você que está ouvindo esse áudio agora, a ideia desse bloco, Na Pele do Líder, é contar histórias de líderes, pessoas que chegaram lá, pessoas que conseguiram um cargo de liderança, pessoas que estão hoje, de certa forma, influenciando diariamente pessoas, sendo gerador, sendo motor para as pessoas, né? Na semana passada, nós falávamos exatamente disso quando eu estava entrevistando o Dr. Faber, né? Que o líder ele tem essa função aí de ser gerador, de ser motriz, né? De ser força para a equipe, para ele, para a família, nos lugares onde eles se encontram e tal. O Alan, você ainda está travado, mas pessoal, vou perguntar para o pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Alan? Porque daí dá para a gente seguir assim também. O ideal seria ver você, né? Não sei se está na 4G ou se está na internet mesmo. Eu tô no Wi-Fi aqui, mas eu
Vou tirar o Wi-Fi para ver se a 4G às vezes fica melhor. Peraí. Às vezes a 4G salva o Brasil. Eu já tentei fazer também, às vezes na Wi-Fi não vai, na 4G vai. Ou, sei lá, alguma coisa aberta. Mas vamos lá. Então a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre o líder ser a força. Eu não sei se vocês conhecem aqui a realidade, como vocês já viram. Todas as vezes quando eu era criança, que eu já estava ali no ensino médio, eu fazia feira de ciências. Vocês lembram da feira de ciências? Ainda existe, né, feira de ciências nas escolas. A nossa geração aí já saiu da escola faz um tempo, mas ainda existe a feira de ciências. E a feira de ciências eu fazia hidrelétrica. Você lembra da hidrelétrica? Tem a água, daí tem ali o canal onde a água passa, tem um motor, e nesse motor tem as hélices, e nas hélices eles giram aquele motor que gera energia. Então, assim, outro dia eu estava falando para alguém que nós somos o motor. E o que é essa água que gira a nossa pá todos os dias? São os clientes, os boletos, os problemas, a família, os funcionários, os colaboradores, as pessoas que você tem que prestar conta, os relatórios. Tudo isso é a água. Se você pegar alguma coisa disso e segurar, parar, você para o motor. E daí você para de gerar energia. E por que é bom gerar energia? Porque as pessoas, elas sempre se referem-se na luz. E quando você gera energia, você produz luz. E o líder é exatamente essa pessoa que produz luz, que ilumina o ambiente, que tem aquela disposição. Vamos lá, pega para fazer, vamos fazer, agora é hora de entregar. E isso é uma analogia muito interessante, porque se você der fluxo, é que você gera luz. Você não gera luz segurando as situações na sua mão, segurando, eu preciso ver porque eu quero um aumento. Segurando essa promoção, você não vai conseguir gerar. O Alan, não tá aparecendo tua imagem mesmo, está aparecendo travada. Mas eu acredito que o pessoal esteja te ouvindo. Fala aí pro pessoal para ver se eles estão ouvindo aí. Dá um ok se vocês estiverem ouvindo o Alan aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão conseguindo ouvir aí? Vi que o pessoal lá da minha equipe está entrando. O pessoal tá entrando aí. Uma pena, hein? Aqui tá normal, eu estou conseguindo te ver normal. Será que é a internet mesmo? Será que é comigo? Tá conseguindo ver aí, Edson, o Alan certinho? Só para a gente ter uma ideia aí, ó. Tem um monte de gente entrando. Sim, beleza. Então vamos seguir. Alan, me conta aí. Primeiro, bom dia, né? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por você aceitar o meu convite. E é engraçado porque até hoje eu não levei nenhum toco de convite, assim. Teve uma pessoa que eu convidei e ela falou, preciso de uma autorização. Mas geralmente as pessoas falam de pronto, assim, vamos, bora. Líder tem muito disso, né? E eu queria que você se apresentasse aí, contasse onde você está, qual que é hoje a tua função, para o pessoal ficar te conhecendo aí, para a gente começar a entrevista, beleza? Beleza, Wellington, bom dia aos colegas aí que estão entrando, aos amigos do Instagram. Olha, eu fiquei, agora estava lembrando aqui quando te conheci, Wellington, foi de fato lá no Sicredi, se não me engano, 2013, eu fui seu gerente lá, bem como do Ronaldo também, teu sócio, duas pessoas que eu dou muito valor, pessoas que eu acompanho, né, depois depois que te conheci, continuei te acompanhando, fui visitar lá tua fazenda de peixe, lembra? Isso, lembro, é verdade, acho que foi lá mesmo. E aí de lá para cá vim acompanhando. Bom, antes de falar quem que eu sou, onde eu estou, né, hoje eu estou em Sorriso, no Mato Grosso, capital do agronegócio, e trabalho no Sicredi aqui, né, estava falando para ti, esse mês de maio, fez 15 anos que eu estou no Sicredi. E só que 15 anos de muito aprendizado, rodei muito, sabe, pelo Brasil. Do norte ao sul, literalmente, do Brasil, nos três regiões do nosso país aí, que já é grande, né? Imagina, então, rodar aí na mesma empresa. Mas valeu a pena porque foi muito aprendizado. E eu estava fazendo um paralelo sobre isso com a nossa região aqui do agronegócio, que a gente prepara o solo, planta,
dá os tratos culturais, depois escolhe, né? E eu vejo que, apesar desses 15 anos que eu estou no Sicredi, toda essa correria que eu tive, né? Rodei bastante, hoje estou na quinta agência minha. Acho que foi o processo de preparo de solo. Depois nós vamos falar aí do plantio e da colheita, que espero que seja aí para frente. Já venho colhendo, a gente colhe todo dia, né? Um pouquinho. Mas aquela safra a gente vai fazendo aos poucos. Então, que nem estava falando, para falar de quem eu sou, tem que falar de onde eu vim, né? As pessoas buscam no passado aí a referência para levar o futuro aí, para se transformar uma pessoa diferente. E eu vim de uma família bem humilde, bem simples, lá do Rio Grande do Sul. Meu pai, para ter uma ideia, ele é meu pai e minha mãe, né? São um casal de assentados, pequenos produtores rurais lá na cidade de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Ronda Alta. E deles, lá do norte do Rio Grande do Sul, a região de Passo Fundo ali, e deles vem muito da construção do meu caráter, assim, dos meus valores, né? Eles não tiveram a oportunidade de estudar. Eles tiveram que cedo, naquela época lá, as famílias tinham muitos filhos, né? E esses filhos eram para trabalho. Cada família tinha 6, 7 filhos aí, na verdade era a força de trabalho da família. Então não tiveram a oportunidade de estudar e eles sempre tiveram na vida deles lá, falaram assim, não, meus filhos vão estudar, vão fazer alguma coisa diferente, vão sair dessa vida difícil, né? A vida que eles tiveram e que tem até hoje. Então, assim, com 10 anos de idade, eu saí do sítio, meus pais moravam no sítio, então, como falei, assentados, e nós fomos para a cidade porque minha irmã já estava entrando na faculdade, precisava entrar na faculdade, e meu pai tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para poder ajudar ela, né? Então, ele virou caminhoneiro. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai virou caminhoneiro, nós mudamos do campo para a cidade, e lá começou aquela busca da minha mãe para o que esse menino vai fazer, né? Não posso deixar esse menino na rua. O medo dela é que eu ficasse na rua e virasse trombadinha. Deixa eu te fazer eu sempre faço essas paradas, porque para quem passa por tudo isso é muito comum, né? E eu sempre falo que o interior, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Tem bastante gente aí, eu tenho talvez uns 5, 6% dos meus seguidores são de São Paulo, cidades maiores e tal. Mas qual que é a principal diferença que eu vejo? No interior, você é o filho de alguém, é o fulano, é o Beltrano, é o filho do Hélito, é o filho do Valão, é o, sei lá, é da família tal. Todo mundo meio que conhece a tua família. Você é alguém como referência para valor. Então, se você vira um trombadinha, você é um trombadinha filho do fulano. Você não é um trombadinha qualquer, geralmente, né? Cidade pequena. Na cidade grande, você meio que não é ninguém, você é mais um. Ninguém muito te conhece. Você tem ali uma roda de amigos, um circuito ali onde você frequenta o seu dia a dia, que as pessoas te conhecem, mas no geral, ela é muito mais fácil você não ter valores. No interior é muito difícil, porque o cara que não tem valor no interior, ele não se cria no interior. Ele tem que vazar, porque todo mundo começa a meio que sabotar, né? Tá, mas daí só queria fazer esse ponto, porque eu vejo que hoje o interior do Brasil e os interiores em volta das capitais, os grandes eixos, eles têm formado bastante pessoas que se destacam. E as pessoas acham que se destacar é só ter conhecimento e trabalhar duro, mas os valores são muito importantes, né, para esse processo de construção. E daí você falava que a tua mãe estava preocupada com você lá na cidade. Daí, como é que vai mudar para cá? E aí, nós então, imagina um menino de 10 anos, nascido e criado no interior, digo assim, no interior, né, lá na roça. Uhum. Chega na cidade e ela fala assim, não, vamos fazer alguma coisa porque ele vai virar trombadinha, primeiro pensamento dela, né? Então, com 10 anos começou a minha trajetória, como se diz, já profissional. Então, eu tenho uma coisa que você vai ver, Wellington, durante a nossa conversa aqui, que eu tenho pessoas, eu sou um cara abençoado, isso aí eu não nego. Eu sempre tive muitas pessoas importantes e que são importantes na minha vida e que fizeram toda a diferença na minha vida. E tenho um tio, irmão do meu pai, que tinha um posto de combustível na época lá. E a minha mãe falou, não, vamos arrumar um trabalho para o Alan, com 10 anos de idade, e vai cuidar vai ter uma tarefa, né? Não vai ficar na rua aí com tempo livre. Então eu estudava meio período e já com 10 anos comecei a ir no posto lá, trabalhar como frentista. No começo parecia uma brincadeira, assim, né?
Meu tio deu mais como para tirar o Alan da rua mesmo, mas a coisa começou a fluir. E eu vejo que aquele trabalho que eu tive lá nos 10 anos de idade, que eu levei até os 18, então a minha história começou dos 10 aos 18 anos como frentista de posto, e depois tu vai ver que as pessoas fazem a diferença na minha vida, porque através de pessoas a minha vida vai dando saltos, vai mudando. E eu comecei a conviver e aprender a lidar com pessoas. Então, lá naquele posto, eu sou apaixonado até hoje. Eu adoro ir no posto de combustível, quando abastece, lavar o carro, lavar o para-brisa, olhar o óleo do meu carro mesmo. Estou lá envolvido com os fretistas, porque eu convivi muitos anos naquilo. E aquilo lá me ajudou a construir o profissional de hoje, né? Eu acho que o Alan não seria como é hoje se não tivesse passado por aquilo. Uma das coisas que eu mais gosto desse quadro da Pele do Líder, te interromper de novo, é um bate-papo, né? Não é interromper. Sim. Mas uma das coisas que eu mais gosto na Pele do Líder é exatamente essa autenticidade. Você vê um cara igual você, frentista de posto, hoje você é gerente de uma unidade de banco. Você não é nem gerente de conta, né? Você é gerente da unidade, assim, da agência. É uma trajetória que parece tão distante, Improvável, né? de muitos, assim, uma pessoa que está lá hoje, se tiver algum frentista aqui, a pessoa que está lá começando a vida, parece tão longe, mas a gente percebe quando passou que foi tão rápido, né, Alan? E aquilo faz parte, né? Não, legal, continua aí, desculpa, é só para... Não, mas é importante colocar essas tuas colocações aí, elas ajudam. Eu tenho acompanhado as outras entrevistas ali e faz toda a diferença no contexto aí. E então imagina, dos 10 aos 18 anos lá como frentista de posto, trabalhando, legal, conhecia todo mundo da cidade. A cidade também não é muito grande, né? Acho que deve ter uns 7, 8, 10 mil habitantes. Não tinha como não conhecer todo mundo. Mas eu era o Alan, lá eu era bem gordinho, né? Eu era conhecido como o gordinho do posto. E aí, quando chega aos 18 anos, velho, o que acontece? Estava chegando próximo aos 18 anos, me formando no segundo grau, né? Terminando os estudos em segundo grau, e daí aquele peso, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. E o que eu ganhava lá como frentista de posto, na minha cidade não tinha faculdade, não tem até hoje, e eu tinha que pegar um ônibus para estudar em outra cidade. O que eu ganhava não ia dar nem para pagar o ônibus. Então, eu tinha que sair da minha zona de conforto de novo, né? Eu tinha que começar a trabalhar, a fazer alguma coisa para ser diferente. E no Natal de 2003, eu tenho um tio aqui em Lucas. Então, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu vim para Lucas, Rio Verde, Mato Grosso. Outra pessoa aí, vai aparecendo as pessoas importantes e os anjos na minha vida. Outra pessoa. Então, meu tio, tu deve conhecer, Paulo Nunes, aqui de Lucas. Ah, o Paulinho, adoro ele. Paulinho, Ele ia todo ano lá para o Natal e a nossa família é muito unida. O Natal, era sempre junto, todo mundo reunido, né? Uhum. E ele já sabia, o Alan, coitado, não tem o que fazer aí embaixo, vou dar uma força para o Alan. E aí ele me convidou. E eu já estava lá, isso que eu falei, eu tinha uma vida já consolidada lá, trabalhando, frentista de posto, mas eu tinha meu carrinho, eu tinha eu trabalhava, eu morava bem, a casa dos meus pais lá. A minha mãe já tinha voltado a morar no interior, então meu pai já estava morando no sítio de novo. Entendi. E eu estava morando na cidade. Mas ele convidou para vir para o Mato Grosso. Então ele chegou lá e falou: Alan, eu sei que aqui não é fácil, não tem muitas opções para você. Tem muitas opções para quem tem dinheiro, para quem tem uma estrutura e consegue seguir, né? Mas para quem não tem, para quem vem de uma família de assentado do Movimento Sem Terra ali e tal, e pequeno produtor, não tem muitas opções. Então, ele me convidou e eu, na hora, aceitei. Eu acho que ele nem acreditava que ia aceitar na hora, foi no ato. Assim. Não tive muita... Então, no Natal, ele me convidou, e em janeiro, eu já estava aqui no Mato Grosso, já estava em Lucas do Rio Verde. Aí veio aquilo, né, Wellington? O que eu vou fazer em Lucas? Eu sempre fui frentista de posto, você é frentista de posto, a princípio. Então, eu cheguei a primeira coisa que comecei a trabalhar, e outras pessoas importantes, né, que pequenas contribuições foram dando na minha vida e eu sempre sou grato a elas. Comecei a trabalhar como frentista de posto aqui no posto do Neri Geller, deputado Neri Geller. Ah, do Neri. Aqui na Avenida
acho que é Mato Grosso, Mato Grosso, é perto de casa ali, perto da minha casa. Poço Cimarelli lá. Posto Shell ali, na frente da Na época era o Poço Cimarelli. Isso. Comecei a trabalhar lá. Antes disso, eu fiquei um tempo, um mês lá em Itapurá, no posto do Paulinho mesmo. E a minha tia, Cleci, um anjo na minha vida também, minha comadre, a minha segunda mãe. Ela me ligou, Alain, vai ter o vestibular aqui, na época era Univerde, aí em Lucas, não sei se tu lembra, agora é Unilasalle. Salle. Sim. O que você quer fazer? Na época, antes, o meu sonho era fazer direito. Até hoje, de vez em quando, a gente entra nos embates aí com a gurizada nos grupos de WhatsApp, porque é gostoso discutir, né? Uhum. E o direito tem isso. Mas não tinha direito, então só tinha administração e contábeis. Então eu falei, tia, ver o que tem mais candidato por vaga deve ser o que é melhor para esse momento. Uhum. E aí ela falou, então vamos fazer administração. Aí ela mesmo fez a minha inscrição, eu estava lá em Itapurá. Aí eu vim pro final de semana e fiz o vestibular e passei. Entrei na Univerde. Mas então, quando eu venho, tinha quantos anos? Tinha 18 anos. 18 anos. Logo que eu vim lá do Rio Grande do Sul. Terminei o segundo grau e vim para tentar alguma coisa aqui no Mato Grosso. O Mato Grosso é uma terra de oportunidades, né? Você vê, por isso que eu falo, eu vou fazer uma aspas aqui, por isso que eu falo, tipo assim, é claro que é muito difícil a gente falar da gente, né, Alan? Quem está ouvindo a gente, é muito difícil a gente falar da gente. Você fala assim, eu sou abençoado, tive pessoas que, lógico que as pessoas vão dar oportunidade, e a gente também procura fazer isso no limite das nossas condições, mas a gente só dá oportunidade para quem a gente acredita um pouco. Para você acreditar um pouco, você estava dando alguma coisa para alguém. Você estava mostrando que você queria prestar, que você queria estar ali, que você queria fazer. Quando a gente mostra isso, fica mais, parece que as portas se abrem, né? Parece que as oportunidades elas aparecem. Mas é porque você reage com a situação que você tem. Então você veio para cá, você poderia ter muito bem, e daí eu vou falar porque eu conheço o Paulo é um cara super tranquilo, a Cleci também, eu conheço menos ela foi a diretora dos meus filhos ali na Educar. Mas assim, você poderia ter falado, não, o senhor me trouxe aqui, agora não tem emprego, o que eu vou fazer? Ficar na casa dele 1, 2, 3, 4, 5 meses. Você poderia, mas você não fez. Você falou, peraí, lá eu era frentista de posto, eu não vou escolher muito, eu vou trabalhar, eu não quero ficar parado. E daí as pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes tem muitas pessoas que estão ao nosso lado, à nossa margem, reclamando, ao invés de fazer. Sabe aquelas pessoas que elas não conseguem pegar uma vassoura para passar dentro da casa, ou elas não conseguem lavar um prato, ou elas não conseguem lavar uma colher. Eu sempre falo com meus filhos, hoje eu tenho uma pessoa que ajuda nós em casa, né? Ela fica o dia inteiro lá, tal, e ela cozinha, lava, passa, limpa, mas eu nunca deixei de lavar a louça na minha casa porque eu tenho alguém para lavar a louça para mim. É um exercício que eu faço para mim não me acomodar. E eu faço meus filhos, agora estão aí de férias, eu faço eles lavarem a louça, eu faço eles arrumarem a cama, porque para eles terem essa vontade. Parece que essa vontade ela está muito mais na nossa geração do que nessa próxima agora de nós, que é a dos nossos filhos aí. Não sei se a gente tem protegido demais, mas só voltando no teu assunto, aí eu queria falar outra coisa que eu acho importante, tem muita gente nos ouvindo e que ouve essa live depois, como é importante a educação, né? Como é importante, por exemplo, a Unilasalle. Faz umas 2 semanas que eu entrevistei a Ana Carolina, do Matana. Ela também se formou aqui, ela e o esposo dela, na Univerde, né? Univerde. Univerde. Você vê quando, às vezes, a gente vê esses casos de corrupções, que o cara desvia dinheiro de escola, não dá... Quanto ele rouba da sociedade, né? O quanto... Não é só o dinheiro que ele roubou de não construir uma escola, é a oportunidade que ele tirou de quantas tantas pessoas poderiam, né, ter aquela oportunidade. Por outro lado, também tem que ter a vontade, né? Porque você estava trabalhando e entrou na faculdade. Daí você estava em Itapurá, teve que vir para Lucas, é isso? Isso, aí eu vim para Lucas, comecei a trabalhar na frentista do posto ali no posto, na época, posto Cimarelli, do Neriguele. E aí é aquela coisa, tem que me virar. Eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã lá no posto. Como eu saía no final do dia um pouquinho mais cedo, às 5h30, então eu tinha que começar às 6 da manhã.
E o horário do almoço era corrido. Então, das 6 da manhã às 5:30 da tarde, eu trabalhava. Ia correndo para casa, e eu fiquei 4 anos, então, trabalhando. Enquanto eu estava estudando, o Paulo, por isso que eu falo que as pessoas importantes da minha vida, eu nunca vou esquecer. Paulo e a Cleci me tiveram como filho na casa deles. Mas é aquela coisa, nunca deitei nas cordas, que a gente falou, né? Sempre tive correndo atrás do meu espaço. Trabalhando às 6 da manhã, às 5:30 da tarde. Corria para casa, tomava um banho, pegava o ônibus. Então não tinha carro. Como é que eu ia para a faculdade de carro? Ia para a faculdade de ônibus, estudava a noite toda, e era 11 horas, mais ou menos, se não me engano, a hora que saía da faculdade, o ônibus, para voltar para casa. Chegava em casa meia-noite e meia, por aí. Aí que eu ia jantar, comer alguma coisinha, para dormir em torno de 1 hora. 5 horas da manhã, 5:30, estava de pé, 6 horas trabalhando. Foram 6 meses dessa forma, pegadona. Das 5:30 da manhã de pé, ia dormir 1 hora da manhã, né? E indo para a faculdade de ônibus. E aí que veio mais um pulo na minha vida, mais um tip-off que fala, né? Rompeu mais uma barreira. Quando eu tinha 6 meses já que eu estava nessa pegada, eu estava como líder lá da turma na faculdade. Eu sempre fui muito envolvido com pessoas. Eu gosto de pessoas e estar na frente de projetos. Sempre fui para frente. E eu tinha deixado meu currículo. Até então, eu era aprendiz de posto a minha vida toda. Não sabia nem fazer um currículo. Eu tinha preenchido um currículo, aqueles pré-impressos, e deixado na faculdade, lá na diretoria. E a faculdade me indicou, bem na época estava mudando o cartorário aí de Lucas, tinha falecido, o seu Jaime, e o Paulo assumiu o cartório aí, o cartório de segundo ofício. E ele estava, de fato, fazendo uma revolução ali, aumentando o cartório, e fazendo a edição fantástica. E aí eu tinha preenchido o meu currículo ali, deixado na faculdade, a faculdade me indicou para o Paulo, no cartório. E aí, cara, de novo, o Paulo me chamou para fazer uma entrevista, eu não sabia nem falar muito bem, eu ia ir lá na entrevista com o macacão do trabalho, para você ter uma ideia. E aí, o Paulo, conversando comigo lá na entrevista, falou: Alan, o que você sabe fazer? Eu falo: Paulo, não sei fazer praticamente nada aqui dentro do cartório, nada, eu nunca liguei nenhum computador, mas se você me ensinar, eu estou muito disposto a aprender. E ele falou: Alan, se tu tá disposto a aprender, é isso que eu preciso. Eu quero uma pessoa que venha de mente vazia e que queira aprender. Olá, deixa eu te parar aí também. Deixa eu te parar na mente vazia e quer aprender. Cara, eu vou te falar, quando eu vim para cá, em 2006, eu vim fazer uma... Não, 2006 eu vim, em 2007 eu fiz entrevista na Sadia, nem era BRF, era Sadia. E daí tinha, tipo assim, na minha entrevista, tinha sei lá, uns 30 veterinários. E daí tinha uma mulher lá, tinha gente muito qualificada, cara. Tinha uma mulher lá que ela tinha um prêmio internacional, que ela tinha feito... O currículo dela era quase que um caderno. Eu falei assim: caraca, velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou rodar disso aqui, mas não vou me levar, não vou perder isso aqui, né? Aí tinha 2 etapas de entrevista. A primeira etapa era em grupo, que era ali a parte do né? Depois eu tive a oportunidade de fazer isso com muitas pessoas lá, sempre com muito respeito, porque o processo seletivo é um processo que precisa ser... É o melhor processo, talvez, que você precisa fazer dentro do negócio. O melhor possível tem que estar ali. E daí eu lembro que a hora que ela se apresentou, nossa, ela ficou o dobro de tempo todo mundo. E eu falei, saí para a hora do almoço, e daí depois do almoço eles iam falar assim, quem que ficou no processo, né, para continuar, que iria para a entrevista individual daí. E eu fiquei ansioso, falei assim: não, já era, rodei. E a hora que me chamaram e não chamaram ela, eu fiquei assim, impressionado. E daí eu até não aguentei e perguntei lá depois, né? Depois que eu passei e tal, o processo se encerrou. E eles falaram assim que muitas vezes a pessoa que já tem uma graduação muito alta, ou que ela já fez uma faculdade, ou ela tem essa vontade de ter uma autoimagem muito melhor do que ela é, de fato, atrapalha o processo de contratação. Porque a pessoa tem uma certa soberba. E quando a gente está começando, e daí é uma coisa que a gente tem que ficar se relembrando todo o tempo, eu acho que você que é um cara que gosta de pessoas e influencia elas,
todos os dias a serem melhores e tal, a gente sempre tem que passar por isso. Porque não é porque a gente sabe que a gente tem que falar que sabe. Não é porque a gente sabe fazer que a gente tem que fazer. Às vezes é muito mais difícil deixar o processo acontecer do que fazer o processo acontecer. É muito mais difícil para um cara que é líder, que tem proatividade, que tem iniciativa, deixar a pessoa errar para daí ela aprender. Do que daqui que eu faço, né? Então, é só comentar esse detalhe que às vezes tem gente ouvindo nós e que está indo para um processo seletivo hoje. Humildade, ela sempre cai bem. E eu acho que o papel mais difícil hoje do líder é deixar as coisas acontecerem, para as pessoas aprenderem. Né? De fato, as pessoas muitas vezes elas não têm essa oportunidade, porque se eu vou lá e faço, como é que ela vai aprender? Então eu acabo tirando essa oportunidade da pessoa. Tá, mas beleza. Volta lá. Então você estava ali e falou E aí, pra o ele Paulo... que você não sabia nada. Daí você falou assim, agora falei, você não Paulo, ganha o emprego, né? eu trabalhei a minha vida toda como frentista, hoje estou estudando, quero melhorar de vida, né? A intenção é ter vindo para o Mato Grosso, saído do conforto da minha casa, lá do sul, e ter vindo para um estado completamente diferente, longe da minha família, e para conquistar algo novo. Então, eu quero a oportunidade, e eu vou me dedicar para aprender. E ele me deu essa oportunidade. Então, o Paulo é a outra pessoa que mudou a minha vida assim, porque eu saí de um ambiente que era extremamente manual, né? Era abastecer, trocar óleo. Então, eu lembro até hoje, nunca me esqueço, nunca vou me esquecer, no primeiro dia de trabalho, por, por acaso, a minha família, meu pai e minha mãe tinham vindo visitar, para conhecer aqui, eles nunca tinham vindo. E eles me viram de camisa trabalhando lá no cartório. E a minha vida toda eu tinha trabalhado de macacão, né? E com a mão cheia de graxa, né? Fedendo gasolina, apesar disso, isso aí não é desmerecer ninguém, mas foi uma mudança de vida. Muda totalmente, né? As pessoas começam até a tirar sarro, né? Não tiram sarro? E assim, ó, eu trabalhava de domingo a domingo no posto de combustível. Quem trabalha em posto de combustível, em mercado, sabe que é de domingo a domingo, não tem feriado. Isso não é ruim, você está ali para fazer uma coisa acontecer também. E no cartório começou a mudar a minha vida. Eu trabalhava de segunda a sexta, tinha feriadão, o cartório estendia o feriadão, então eu pude me dedicar mais ainda nos meus estudos, né? E focar na parte de polir aquela pedra bruta, então. Né? A pedra que estava ali podia ser polida. Então, eu trabalhei 1 ano no cartório, e tu vai ver que eu tive crescimento rápido e algumas vezes eu meio que atropelei esse crescimento, mas ainda vamos falar lá na frente. 1 ano no cartório, e daí por eu estar trabalhando no cartório de protesto, eu tinha relacionamento com o pessoal dos bancos. Então eu ia muito no Sicredi, na época era tudo manual, não era que nem hoje que é tudo eletrônico. Na época eu ia lá no Sicredi pegar os títulos para protestar. Eu ia lá no Bradesco pegar os títulos para protestar. E o pessoal do Sicredi, então, né, comecei a criar um relacionamento, a criar uma amizade com eles, e eles me chamaram para fazer o primeiro processo seletivo, me convidaram. Falaram, vai ter um processo seletivo, quer fazer? Quero. Imagina se não, é o meu sonho. Eu tenho a minha irmã é casada com um bancário. Meu cunhado trabalha no Banco do Brasil. Mas é nessas horas que eu falo. Esse dia eu estava conversando, não sei com quem. Ah, eu acho que foi a Rosemary, que eu entrevistei aqui da Secontro. Ela falou assim, o cliente me convidou para ser sócio. Sabe? Tipo assim, o cara não te convidou para fazer um processo seletivo, ele não ia te convidar jamais. Jamais. É isso que as pessoas têm que entender. Se você estivesse fazendo um trabalho meia boca, ele ia ficar quieto, porque ninguém quer cara meia boca em volta da gente. A gente não quer gente mais ou menos perto da gente. A gente quer gente boa perto da gente. Né? Então, as pessoas pensam assim, você teve sorte que ele te convidou para aquele processo e você estava disponível. Cara, eu não acredito muito nisso, sabe, Alan? Eu acho que você teve competência para receber um convite. Entendeu? Assim, e é um conjunto de coisas. E a gente não sabe explicar muito bem. Mas uma coisa você estava ali fazendo. Você estava fazendo o seu serviço da melhor maneira possível com o que você podia fazer, ou não? A sorte, ela vem acompanhada com um trabalho duro, né? Ela nunca vem sozinha. É isso aí, beleza. E eu vejo assim, que eu tive muitas oportunidades na minha vida. E eu procurei agarrar elas como eu pude. E aí eu fiz o primeiro processo seletivo, o Sicredi não deu certo.
Aí um tempo depois, logo depois, teve um segundo processo seletivo no Sicredi e deu certo, me convidaram de novo. E aí eles falaram assim, Alan, no primeiro não deu certo, mas venha fazer de novo. Me convidaram e poucas vezes eu vi a pessoa fazer 2 processos seletivos assim, sabe, em seguida. Claro que isso foi há 15 anos atrás, também os processos eram diferentes. Ah, mas você bateu na trave, por isso que eles lembraram de você. E ele vem, e aí eu entrei, saí do Sicredi, do cartório e entrei no Sicredi. E eu, no cartório eu já estava há um ano, só que lá era muito dinâmico e eu já estava bem reconhecido lá e trabalhando bem, conhecia tudo, praticamente tudo do meu trabalho e ganhando relativamente bem já. E aí eu saio do cartório para ganhar 50% do que eu ganhava no cartório para ganhar no Sicredi. Só que aí foi aquela coisa, né? Tava falando meu cunhado, eu sempre tive meu cunhado como um exemplo e uma pessoa que eu queria ser parecida, que eu queria chegar perto dele. E ele trabalha no Banco do Brasil até hoje, acho que deve ter uns 30 anos de Banco do Brasil. E eu queria ser uma cara parecido com ele. E eu vi no Sicredi ali, então, a oportunidade de eu ter aquela carreira também. Então, eu entrei como estagiário no Sicredi. Até eu falo, é a quinta agência que eu sou gestor, e eu falo toda vez, eu falo, olha, eu comecei como estagiário, e na época que o estagiário ficava no subsolo, ali em Lucas, a agência tem 3 ou 4 pisos, e eu ficava no subsolo lá, e com a máquina de escrever, digitando Cefaz lá, era um documento que eu tinha que bater na máquina de escrever lá. E trabalhando, só que eu nunca trabalhei só, nunca fiz, eu sempre tive horário para entrar e nunca tive horário para sair. E não, isso não é mérito de ninguém, eu sempre trabalhei duro, gostei de trabalhar duro, gostei de me dar o máximo. E um ano depois, o contrato de estágio geralmente é 2 anos. Então, de um ano depois, eu fui efetivado, então, e o Sicredi deu a oportunidade. Detalhe, antes disso, eu entrei na faculdade e não tinha dinheiro para fazer a faculdade, então eu comecei com FIES. Depois, quando eu entrei no Sicredi, como eles eram uma bolsa auxílio, praticamente a metade do que o cartório me pagava, eles me ofereceram uma bolsa de 50% da faculdade. Então, além da minha bolsa auxílio que eu recebi, eles me pagaram metade da faculdade também. Então, eu vi isso como uma oportunidade. É aquela coisa, né? A remuneração, às vezes, a pessoa, eu vejo muitas vezes, a pessoa olhando para o dinheiro que cai na conta. E eu vi na última live tu aqui que tu fala assim, e o que tu está aprendendo com isso? Tu não leva em consideração? Né? Então, várias coisas ali que compunham aquela remuneração naquela época. E aí eu entrei como estagiário e fazendo o meu trabalho, me dedicando, tinha a assembleia, eu era o primeiro a estar na assembleia para puxar a cadeira, e era o último a sair da assembleia para organizar as cadeiras. E um ano depois, então, graças a Deus aí, ao pessoal, e aí eu tenho que falar a segunda pessoa, as outras pessoas também ali que fizeram a diferença, né, o saudoso César Lampugnani, que hoje já não está mais entre nós, né, e o Jocely Pelicioli, deram a oportunidade para mim naquela época, para entrar no Sicredi. E aí um ano depois eu fui... O César foi o cara que me deu uma grande oportunidade no Sicredi. Tanto é que quando eu tive problemas para sair do meu negócio, que eu tive que sair do negócio, vender, tive que reparcelar e tal, quem me deu uma outra grande oportunidade também foi o Cláudio, junto com o Jones. E foi foi uma questão de honra quando eu fui encerrar meu negócio, acertar tudo, sair tudo certo com o Sicredi. O Sicredi foi um grande parceiro meu no meu negócio. Né? Infelizmente, eu precisei repassar, não era uma coisa que eu estava mais querendo fazer, e eu tive que repassar, mas assim, são pessoas que também me marcaram na minha carreira, na minha vida aqui em Lucas e tal. Mas eu conheci o César, era um baita cara, energia, explosivo. Isso mesmo, muita energia, e ele valorizava muitas pessoas. Ele estava sempre... Eu era estagiário, ele era o diretor executivo, na época ele era o superintendente de 4 cooperativas aqui, e ele me carregava para todo lugar. Para todo que lugar que tinha, ele me carregava. Era uma espécie de mentor, eu tinha ele como um mentor mesmo, sabe? E isso é importante também, né? As pessoas olhar para alguém que traga uma coisa boa e que tu queira aprender com ela, né? E ele me ensinou muita coisa, sabe? Aí me deu a oportunidade, Wellington, e eu agarrei, fui efetivado. Aí um ano depois, cerca de um ano depois de efetivado, eu assumi como gerente de negócio ainda, mas tinha um PAC, um posto de atendimento no outro lado da cidade, ali na Cidade Nova, e eu fui para lá como gestor daquele PAC, né? Era eu mais 4 colegas,
Isso com 22 anos de idade. Imagina a confiança que essa cooperativa depositou em mim também, com 22 anos de idade, botar a pessoa lá. Com certeza. Assim, e aí após isso tudo aconteceu muito rápido. Aí 2 anos depois, isso em 2007 eu assumi lá. Em 2007 eu casei, né? Saí daquela vida de solteiro, que tem a música aí, né? E isso também me ajudou muito. Minha esposa é uma pessoa que todas as mudanças que nós tivemos na nossa vida, ela teve junto comigo. Às vezes até ela não concordava, mas ela falava assim, olha, se tu for, eu tô contigo. Né? E os momentos difíceis da minha vida, foi ela que estava junto comigo para me dar a mão. Então, eu valorizo demais essa pessoa também. Em 2009 nasceu a minha filha, e quando nasce a filha, cai aquele elefante nas costas, né? A gente muda a percepção, né? Não é só para mim, não é de qualquer jeito, não é para qualquer lugar que eu posso ir, às vezes, né? Você pensa muito isso, né? Porque você tem mais alguém ali, né? Tem mais alguém, tem mais uma vida que depende de mim. É, isso aí. E que não opina, né? Então você também tem aquela situação assim, será que é bom ou ruim, né? Aí depois foi tudo muito rápido, eu fui convidado aí pelo César e pelo Abreu, pelo diretor aqui da Sicredi Celeiro, para ser gerente de agência, daí já em 2009 para 2010, a minha filha já é 6 anos, finalzinho de 2010, finalzinho de 2009, tinha 6 meses. Finalzinho de 2009 eu fui para Feliz Natal, então foi uma oportunidade fantástica na minha vida, porque cidade pequena, para uma pessoa que está começando a vida também como na liderança, né? Uhum. Fiquei 3 anos lá em Feliz Natal como gestor da agência, e uma coisa muito, muito bacana é que, assim, todos os lugares que eu passei, então, Feliz Natal, depois eu voltei para Lucas, e aí foi quando te conheci, voltei para Lucas como gerente de negócio, e muitas pessoas me perguntaram, mas por que tu saiu de gerente de agência em Feliz Natal e voltou para Lucas como gerente de negócio? Deu um passo para trás? Só que eu voltei para Lucas como gerente de negócio, sendo gerente das maiores pessoas, das maiores riquezas da região ali. A minha carteira era uma carteira de alta renda, onde eu convivi com pessoas que me marcaram, que me marcam muito até hoje. Você é um exemplo dela, o Ronaldo, eu era na exceção época. Da sua carteira, né? Você era um cara extremamente visionário, tinha um negócio fantástico lá. Eu lembro que eu fui visitar, fiquei apaixonado. E o Ronaldo Ribeiro, teu sócio também, um cara que me marcou muito pela simplicidade dele. Ele tocava fazendo, se não me engano, verde e amarelo. Fazendo ele foi gerente administrativo ali do Miguel, né? Por muito tempo, né? Na época ele tocava lá. Então eu convivi com ele um bom tempo ali e valeu muito a pena ter convivido com essas pessoas. Então, na verdade, o passo para trás não foi um passo para trás, foi uns quantos para frente, porque eu convivi com pessoas que me fizeram mudar a minha visão, me fizeram crescer muito como pessoa, né? Um ano depois eu fui aí para Rondonópolis. Aí em Rondonópolis eu voltei para ser gerente da agência, aí já para uma agência grande, uma agência pesada, com bastante colaboradores, 25 colaboradores ali diretos, né, tocando dentro da agência, e que estava passando por uma transformação. E aquilo ali foi muito estressante. Rondonópolis foi um momento de divisão do óleo com a água ali, sabe? Onde eu dei um tempo depois... Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Eu tive momentos difíceis na vida aí que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que valeu muito a pena ter passado, porque esse conhecimento e essa experiência, ninguém me tira, né? Então, Rondonópolis foi bem difícil, fiquei 3 anos lá em Rondonópolis e eu fui para lá para dar ritmo para o negócio. Um negócio muito bom, mas precisava de ritmo, precisava de acelerar. E eu, como uma pessoa acelerada, no 12, minha equipe fala que eu sou no 220, mas às vezes eles pegam baixo, eu acho que eu sou no 360 ali, eu tenho pisado no freio para não atropelar. Sabe uma coisa que eu sempre falo, as pessoas, às vezes eu faço alguns processos de entrevista, ou conheço alguém e o líder reclama do cara que é muito acelerado, tem muito isso, você deve ter gente acelerada na tua equipe. Mas eu sempre falo assim, é melhor você frear do que empurrar. Então, eu prefiro frear. Eu não quero ficar empurrando ninguém para lugar nenhum. Agora, frear é mais fácil, né? É verdade. Nós estamos chegando quase no fim. Acelera aí, que essa história... Vou acelerar. Não, e aí, ali eu tive um quebra de status ali, né? Onde naquele momento, eu estava no auge da minha carreira, eu me vi fora do Sicredi. Teve uma quebra de clima e de relacionamento ali, onde eu tive um desligamento.
Aí eu pensei assim, cara, o que que eu faço? Eu tinha uma carreira muito boa e tinha as portas abertas aqui no Mato Grosso, onde eu vivi, mas naquela época a escolha foi ter ido para Santa Catarina. Então eu fui para Santa Catarina com a minha esposa, nós moramos 3 anos na praia lá, passamos por uma experiência fantástica. Eu fui pelo Sicredi lá também, eu entrei no Sicredi lá, e abri uma agência do zero lá. A experiência foi muito bacana porque eu cheguei lá, não tinha nada. Ninguém nem conhecia o Sicredi lá naquela região e não tinha agência, não tinha nenhum associado, nenhum cliente. Então, foi aquela coisa, pegar a malinha, pegar o caderninho embaixo do braço e ir nas associações comerciais, ir nas igrejas, ir na prefeitura e criar um negócio do zero. Mas eu também estava naquele momento de mudança, né? Então, lá em Santa Catarina, eu fiquei 2 anos fora do Sicredi, onde eu montei meu negócio. E foi importante ter montado meu negócio, Hélio, você sabe disso, ser um cara empreendedor, porque a gente consegue ter a visão do outro lado, né? Eu vejo assim, ó, eu sou aqui, ó, hoje eu estou no conforto do meu cargo e no lado de cada mesa. Quando eu passei para o lado de lá da mesa, então, mais uma vez, eu ganhei uma visão gigante do mercado e passei na pele o que meus associados passam hoje. Eu valorizo hoje... Eu vou te falar outra. Errar com o dinheiro da gente é mais doído. É isso mesmo. A gente fazia apostas com o dinheiro da gente. Empresa, eu não acho ruim estar dentro de empresa, tá, Alan? Eu acho assim, igual, por exemplo, eu tenho experiência do meu sogro, ele tem 40 anos de Copel, ele entrou lá como office boy e saiu como auxiliar do presidente da Copel. Você sabe o que é a Copel no Paraná? Sim. E no Brasil. E assim, você consegue construir uma baita carreira, é super bom, você consegue ser empreendedor dentro do negócio. Mas existe um contrapeso que a gente precisa levar em consideração, que ali todos os erros estão sendo pagos por outra pessoa. Por mais que você erre ou não, quem está pagando a conta de verdade, que está doendo na carne, é de outra pessoa. E quando a gente tem essa experiência, nem todos vão ter, mas quando a gente tem essa experiência de ser dono do negócio, muda muito a nossa visão em relação a negócio, né? É verdade. E ali, Wellington, eu fiquei 2 anos, então, como empreendedora. Minha esposa, como uma loja, ela montou uma loja e eu montei uma corretora de seguros. E assim, o negócio estava fluindo, estava funcionando bem. Mas é aquela coisa, foi uma mudança gigante, né? Onde eu estava trabalhando com o dinheiro dos outros e comecei a trabalhar com o meu dinheiro. Então, às vezes, você não dorme à noite, né? Você tem algumas preocupações e hoje... É diferente. E hoje eu valorizo muito os empreendedores. Eu falo assim, cara, não é fácil ser empreendedor no Brasil. O empresário ele é um herói mesmo. Dar emprego, gerar valor, gerar riqueza, né? E aí eu tive aquela questão. Quem não gostaria de ter... Eu acho que todo mundo já teve aquele pensamento assim, cara, eu queria voltar 10 anos no tempo, mas com a experiência que eu tenho hoje. Acho que muita gente já pensou assim, ó. Eu queria voltar 10 anos no tempo, ter a oportunidade que eu tive 10 anos atrás, mas com a experiência que tenho hoje. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, em 2008, em maio de 2008, eu tive a oportunidade de voltar para o Sicredi lá no estado do Pará. O bom filho então, retorna. E eu sou assim, ó, eu sou apaixonado, eu sou um cara vacinado de fato. Quem fala mal dessa empresa, geralmente ele arruma briga comigo, porque ela se confunde comigo. O Alan já não é mais o Alan Machado da Silva, né? Ele acaba que é o Alan do Sicredi. E voltei, então, para o Sicredi, e aquela oportunidade de ter voltado do tempo. Então, eu voltei de fato, eu dei uns passos atrás, voltei lá como gerente de agência, apesar de ter voltado como gerente de agência, lá no Pará, numa realidade completamente diferente. Mas eu voltei com a experiência que eu tinha acumulado nesses 10 anos, esses 13 anos de carreira, né? E aí foi muito importante para mim. Eu acho que alguns erros que eu tinha cometido no passado, eu já consegui evitar. E hoje eu estou aqui em Sorriso, então, no lugar onde gostaria de estar. Estou bem feliz, Wellington. Estou muito feliz mesmo. Está em Sorriso? Venha, está convidado mesmo. A Sorriso, Lucas, eu tenho Lucas dentro do coração, porque minha filha é luverdense. Eu sou apaixonado por Lucas, foi a região que me deu a oportunidade na minha vida. Mas Sorriso, eu vou te falar, é uma região diferenciada, tá? O pessoal que aqui vive, ela tem um pensamento muito para frente, ela não procura culpados, ela procura soluções. Essa região aqui, não só Sorriso, mas Sorriso, Lucas, Mato Grosso, sim, assim, né? E hoje eu estou aqui como gerente de agência, com uma equipe fantástica, e eu sempre tive pessoas muito boas na minha família. Graças a Deus, Wellington, eu precisei contratar muito mais gente do que eu precisei demitir.
Eu tive que fazer Eu também. desligamentos. Só que a gente não esquece as demissões, né? É engraçado Não isso, né? esquece. Não esquece. Todos os desligamentos, eu lembro. E assim, e quando eu estava em Feliz Natal, na minha primeira gestão, eu sofria demais com isso. Eu lembro que o meu diretor, a assessora de gestão de pessoas, dizia, Alain, tem que fazer o que tem que ser feito. Você não pode. Você tem que viver aquele momento, mas você tem que passar por aquele momento, né? Então eu sofria demais, eu postergava demais, eu postergava. E com a experiência eu fui aprendendo que, e até porque o momento de desligamento, que a gente desliga uma pessoa, é o momento que a gente reconhece o erro da gente, não é o erro da pessoa. É Eu o erro sempre nosso. falo que assim, o pessoal, eu gosto muito da liderança servidora. Eu sempre falo disso, né? Eu sou muito adepto e eu acho que pessoas como nós têm essa sensibilidade com as pessoas. Ela está mais para o lado da liderança servidora do que do modelo talvez autocrático ou outros modelos que tem. É. Mas assim, a visão é que o líder servidor, ele sempre usa do poder que ele tem. Quando você está ali para fazer uma demissão, você está usando o poder da caneta ali, como se diz, né? Você está ali com o poder de fazer a demissão ou não. Só que o que é a diferença entre o cara que ele pensa nas pessoas é que aquele momento é tão dolorido quanto para quem está recebendo a demissão, e existe um momento muito maior de introspecção e reflexão sobre por que chegamos aqui. Né? Eu sempre, quando eu ia fazer uma demissão, é exatamente isso que você está falando. Por que nós chegamos aqui, eu e você, nesse ponto? Começamos tão bem, né? Começamos lá atrás, às vezes não começou com você, mas estava indo bem, de repente nós agora vamos precisar romper. Todo mundo perde, né? A empresa perde, a gente perde. Agora, o que a gente não sabe é qual o bem que isso vai causar do outro lado, né? Isso. Eu postergava, e aí um grande líder meu aqui, meu diretor atual, inclusive, ele me falou assim, Alain, às vezes você vai fazer um grande bem para essa pessoa. A pessoa não, provavelmente ela não está no lugar certo. Ela não tá, se você não está feliz com ela, ela não ela, com certeza não está feliz também. Eu faço 3 perguntas, só complementar o pessoal que está ouvindo aí, às vezes ajuda. Agora eu recebi uma mensagem aqui que semana passada os 3 vezes lá do Dr. Fábio ajudou o pessoal aí, que é o velocidade, verdade e vontade, né? Que ele falou dos 3 vezes. E eu vou dar essa dica desses 3 também para daí a gente pegar o engate aí para nós encerrar. Mas assim, eu sempre penso 3 coisas na hora de demitir. Se eu já fiz tudo que eu podia fazer por essa pessoa. Então, se eu já dei todos os treinamentos, já conversei, já dei feedback. Se eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu penso outra coisa. Existe outro lugar para ela aqui dentro? Que ela tem mais aptidão, que ela pode se encaixar melhor? Não, não existe. Bom, então, aí eu vou para a terceira pergunta. Se eu mandar ela embora hoje, ela vai fazer falta no meu processo ou não? Né? Então, se eu responder essas 3 perguntas, eu estou pronto para demitir. Então, assim, se eu já fiz tudo que eu podia fazer, e daí nesse pensamento a gente tem que ser sincero com nós mesmos, né? Não, realmente eu podia ter treinado mais, não treinei, vou treinar. Realmente eu podia ter dado um pouco mais de atenção e não dei, vou dar. Então, por aí vai. E aí, se existe um outro lugar, porque às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa está deslocada, ela não tem aptidão para estar ali fazendo o que ela está, e você tem uma outra oportunidade dentro do negócio e que dê para tentar, vai, de novo. Que daí é também fazer o que você pode fazer e ter uma outra oportunidade. Mas se você chegar nessas 3 perguntas e você realmente não tiver uma resposta, que é importante ela se manter, aí você está pronto para desligar, sem ressentimento, sem mágoa, sem pensar que você está fazendo coisa errada. Mas beleza, daí você chegou em Sorriso e hoje você está... Qual agência em Sorriso, Orlando? Aqui em Sorriso tem 3 agências. Eu estou na agência Sorriso Leste, que é no setor industrial aqui da cidade. Entendi. Eu estava falando, então, assim, eu sempre tive pessoas muito boas que me deram oportunidades e que também trabalharam comigo, que eu pude dar oportunidades, né? Então, eu estou na 5ª agência como gestor e eu vejo que eu deixei amigos, e todas essas agências eu tenho grandes amigos. As pessoas que estão lá, a gente... seguida a gente conversa por Skype, manda mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, e ficaram amigos, né? A gente criou um relacionamento, né? Legal. E é mais ou menos isso, a liderança, ela não tem aquela questão de... o líder, na verdade, quando ele está junto com a sua equipe, né? É isso aí.
dá uma impressão que é sozinho, mas não é, nunca sozinho. O líder sempre constrói relacionamentos por onde ele passa, né? Enquanto a gente executa a tarefa, a gente constrói relacionamento. Esse é uma coisa muito, muito saborosa da liderança, que é construir relacionamentos. Mas, Alan, nós temos que chegar ao fim, já é 7h11, acho que talvez foi a live que a gente mais bateu papo aqui. É muito bom mesmo ouvir a história das pessoas. Eu tinha certeza que apesar de a gente se conhecer pouco, não ser amigo, né? As pessoas acham que o quadro aqui é para quem é meu amigo. Não é. Eu não sei como que vem na minha cabeça o nome da pessoa. Né? Eu já tenho hoje, eu sempre deixo para escolher a pessoa aqui na live, aqui depois. Logo em seguida que eu saio daqui, durante o dia, eu mando o convite para a pessoa. Mas você que está ouvindo, também, se tiver uma história bacana, quiser mandar para mim, aí, chamar no inbox, mandar alguma nas redes sociais aí, a gente pode também encaixar. O quadro é para ajudar pessoas aqui da região e as pessoas que não são da região vir para cá, né? Porque eu sei que aqui vai precisar muita gente, aqui cresce muito, é como você falou, as pessoas daqui do Mato Grosso, elas têm, todo mundo que veio para cá, veio para dar certo. Você não entra no meio de um mato para morrer devorado. Você entra no meio de um mato para você devorar alguma coisa. E a gente tem construído, hoje está muito melhor, né? Hoje tudo em volta de nós, né? Quando eu vim para cá, não tinha um lugar que você conseguiria fazer uma refeição, por exemplo, 3 horas da tarde. Hoje você tem. Então hoje a gente já ampliou, tem espaço, tem shopping, tem redes, tem bastante coisa legal que nesses últimos, eu estou aqui há 14 anos praticamente, foi construído a suor, né? Bastante trabalho mesmo. Mas eu fico feliz de ter você aqui hoje, fico feliz de poder ter, hoje nós tivemos uma média de 15, 16 pessoas aí quase o tempo todo. Vai estar disponível essa live no Spotify, vou te mandar o link para você compartilhar com a tua equipe aí, com o teu pessoal. E queria fazer uma pergunta matadora para você aí. Alan Machado, da Silva. Líder na pele é o que para você? Wellington, na minha opinião, é muita doação. A liderança na pele é muita doação, é muita disposição também, e a gente tem que ter o discernimento das coisas, o que é certo, o que é errado. A gente tenta ter esse discernimento, né? Gostar de pessoas, Wellington, isso tá dentro de mim, assim, que liderança, a pessoa ela não adianta querer ser líder. Ela tem que ter algumas coisas básicas para poder chegar à liderança. A primeira dela, na minha opinião, é gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas não consegue liderar pessoas. E aprender todos os dias. Eu acho que o líder, ele tem que aprender todos os dias. O líder que imagina que sabe tudo, esse já não sabe nada. Ele já está fora do mercado, ele já está se preparando para o fracasso, né? Então, a gente tem que ter está no início do fim. Então, é muito doação, é muita disposição, sim, estar disposto às adversidades, às coisas boas também. Porque a liderança, ela traz os dois lados. Ela traz a doação, tem que correr atrás, é o primeiro a botar o peito na frente, e ela também tem as coisas ruins que a gente tem que correr atrás, é ajudar, é apoiar. A gente é muito mais apoio do que é apoiado, né? E a gente tem uma equipe muito grande, uma equipe de uma pessoa, um conjunto de pessoas aí que está junto conosco e que a gente tem que valorizar muito, porque o líder, o coach lá, o técnico, ele não faz nada sozinho. Na verdade, ele consegue motivar, dar uma visão, conversar e puxar à frente. Mas quem faz a diferença na nossa vida e no nosso trabalho, na nossa organização, são as pessoas que trabalham conosco. As internas e as externas também. Por isso que a gente tem que escolher pessoas boas para ter na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e valorizar essas pessoas. Acho que isso faz toda a diferença na liderança. Show de bola. Alan, se quiser se despedir, nós temos aí 1 minuto. Foi a primeira live que nós chegamos a 1 hora aí. Valeu, Wellington. Queria agradecer do coração. Eu tenho acompanhado você já há um tempo. Eu fiquei muito feliz, assim, e as palavras que você usa, ela ajuda muitas pessoas. Eu queria dar os parabéns. Queria mandar um abraço para a minha equipe que está acompanhando ali, meu time de frente lá, faz toda a diferença no trabalho. Tem um time comprometido e eu tenho um time comprometido. E agradecer a oportunidade que esse Mato Grosso tem me dado, né? Na verdade, não o Mato Grosso, as pessoas deram aqui para mim, né? Então, tem muitas pessoas importantes na minha vida, quero agradecer todas elas. Nomei algumas eu esqueci, mas aqui dentro do coração elas estão sendo homenageadas hoje. Obrigado, grande abraço para todos.
Show de bola. Eu que agradeço, um abraço, uma boa semana para todos que estiveram com nós aqui. Deus abençoe nós e vamos junto, tá bom? Valeu. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.